Fala pessoal, hoje aqui no Conexão de Ideias a gente traz um assunto que nos últimos tempos vem trazendo bastante polêmica na internet. A gente vai falar de um país que está envolvido aí numa certa crise nesse momento, mas é muito importante ressaltar a contribuição que ele tem na economia mundial. Exatamente, pessoal, e assim como todo país, tem seus setores de economia. Só que antes da gente entrar nesse mérito e entender qual que é a importância nesses setores de Israel, a gente tem um super recado para você. Exatamente. Primeiramente, hashtag obrigado para vocês que estão acompanhando aqui os vídeos de Conexão de Ideias. E a gente queria agradecer com aquele belíssimo cupom da Formost 3D. Então corre lá, a gente tem curso, tem produtos de impressão, tem decoração, tem de tudo para atender vocês. Então aproveita essa oportunidade. Pessoal, antes da gente entrar no mérito de quais são esses setores e principalmente qual o nível de importância de Israel nesses setores, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, principalmente um pouquinho antes de quando aconteceu a independência de Israel, né, Luizão? Bom, Israel é um país muito particular, né? Ele não foi com as suas fronteiras delimitadas ao longo dos tempos, mas sim devido a uma intervenção da ONU, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, ali em 1947, para ser mais preciso, 29 de novembro foi quando aconteceu a Assembleia da ONU, que devido a tudo que aconteceu na Segunda Guerra do Holocausto e os judeus terem sido expulsos de suas casas, a ONU decidiu criar um território onde eles deveriam estar seguros e protegidos. E aí, com isso definido ali, em 78, a independência de Israel já começa com uma triste notícia. Todos os vizinhos deles já queriam invadir, né, e conquistar aquelas terras por causa de todo o simbolismo, né, histórico e religioso que existem naquela região. E aí, além disso, né, Israel já nascendo no meio de um conflito, ele também teve diversos países ali, principalmente os europeus, expulsaram diversos judeus de suas casas e aí eles tiveram que ser realocados para Israel. Então imagina um país recém-formado em guerra, com pouca infraestrutura, né? Então os judeus tiveram que reconstruir, literalmente construir do zero. Um marco muito importante, bem assim, relevante dentro da história de Israel, foi que eles fundaram toda a cultura deles baseado no conhecimento, no saber. Então a educação foi sempre posta em primeiro, a busca pelo conhecimento, pesquisa, inovação, e é assim que Israel se posiciona dentro desses setores que a gente vai falar de economia, e ele influencia o mundo inteiro. E com total conhecimento, um dos setores, eu digo talvez o principal de Israel, seria a tecnologia. Tecnologia hoje em Israel é referência para todo mundo, pessoal. Existem empresas que você deve conhecer e não sabia que nasceram em Israel, até porque lá eles têm até a Tel Aviv, que é o Vale do Silício de Israel. E lá algumas empresas importantes nasceram, como a Wix.com, como o próprio Waze, empresas que hoje nós temos acesso aqui no Brasil e não fazíamos a menor ideia que nasceram, tiveram berço em Israel. Israel hoje é um dos centros tecnológicos muito importantes do Oriente Médio. Diversas startups estão lá, e empresas principalmente americanas têm algum escritório lá para exatamente ter essa troca de conhecimento, ter essa colaboração que é muito importante, que é feito lá na região. E outro setor que, principalmente aqui no Brasil, a gente conhece muito bem é a agricultura, pessoal. Você não deve saber, mas a maioria de técnicas de tecnologia avançada, alguma pontinha passou por Israel, principalmente as técnicas de irrigação, pessoal. O famoso gotejamento, ele veio e nasceu em Israel. E hoje, aqui no Brasil, a gente aproveita aos tantos. Exatamente. Israel é um polo de desenvolvimento de tecnologias agrícolas, principalmente porque eles estão num ambiente muito difícil, então tem muito racionamento de água, muito difícil cultivar ali grandes áreas por causa da proximidade com o deserto, o clima árido. Então Israel pesquisa muito. E isso beneficia muita gente. O Brasil tem uma parceria muito grande com Israel no tema de agricultura, porque gotejamento é um dos métodos que a gente usa para irrigar o café. Então, o café que a gente exporta para o mundo inteiro vem dessa tecnologia de Israel. Eles desenvolvem bicos e gotejadores muito evoluídos que podem ser feitos em plantações gigantes. E com isso a gente consegue aumentar a produção, controle de nutrientes, entre outros aspectos grandes das lavouras, focadas aqui no café. Então, como um bom pai de planta aqui, eu já sei um pouquinho desse conhecimento que o pessoal traz para o Brasil.
E aqui outro setor que até por um motivo histórico, ele é muito importante em Israel, que é o setor de defesa, pessoal. Então existem algumas empresas que são bem referência em Israel que fornecem para todo mundo, principalmente em países que realmente o setor militar é muito importante e os setores de defesa, como a própria Elbit, a Israel Aerospace, que são empresas que realmente fornecem para todo mundo, têm alianças, por exemplo, com os Estados Unidos para fornecimento e que talvez muitos não conheçam, mas que certamente Israel também colaborou com todo o conhecimento global. Exatamente. E é muito importante ressaltar que Israel, como eu falei, no seu primeiro dia já teve muitos conflitos, né? E a gente viu aí, dentro desse cenário não muito positivo, todo o empenho, né, das Forças Armadas israelenses para proteger o território, né? Então eles têm lá sistemas de defesa antiaérea. O Brasil tem muita colaboração também com Israel, referente a treinamento, né, das forças militares. E se você já não ouviu também, os conflitos entre Rússia e Ucrânia sempre tem ali algum cochicho falando de máquinas, drones feitos em Israel que estarem ali rodando dentro da guerra. É uma potência e é sempre uma potência que une tanto a tecnologia que Israel tem ali muito forte, mas também dentro das indústrias militares que eles também têm dentro da sua região. E aqui vai mais um setor que muito do conhecimento de Israel também tem interferência aqui no Brasil. E você vai saber bem, que é o setor de energia, pessoal. A gente sabe que Israel, ele também trabalha muito com energias renováveis. Isso é muito importante por lá. Então, a energia solar é carro-chefe em Israel, assim como o descobrimento de novas energias. Então, Israel, hoje, ele transpõe esse conhecimento para todo o mundo, como, por exemplo, o conhecimento e a descoberta do gás no mar Mediterrâneo, que ajudou Israel hoje a ter um fornecimento de gás em toda a região. Super importante, né? Um país em crescimento e expansão sempre precisa de energia, e ali você está limitado principalmente por causa dos conflitos dentro do seu próprio território. Israel acaba recorrendo aí para cada vez melhorar as fontes renováveis e de desenvolvimento do seu país. Exatamente, pessoal. Tem mais algum setor que você gostaria de conhecer de Israel? Algum setor que a gente não comentou aqui? Ou até mesmo alguma história de Israel que você queira saber mais a fundo? Deixem aqui nos comentários. A gente vai buscar esse conhecimento e quer conectar com vocês. Exatamente. Até a próxima. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar para quem você quer que tenha um pouquinho mais desse conhecimento desse país incrível que é Israel. Até a próxima. Valeu, pessoal!